Enfim, segundo o Globoesporte.com, o Dorival Júnior quer fazer de André Silva o seu novo Alisson. Contra o Boston River, o André substituiu o Luciano e formou uma dupla com o Caleri. Durante a partida, chegou a recuar para atuar como meia, flutuando em frente à área. Uma variação pensada por Dorival diante da carência de armadores no elenco do São Paulo. Assim, novo Alisson, né? Mais novo Alisson aí, lembrando que o Dorival fez uma mudança muito grande com o Alisson, né, cara? Ele era um atacante de lado de campo, acabou que virou volante. Um negócio bem inimaginável até então, quando aconteceu com o Dorival fazendo essa mudança. Claro que o André não vai ser um volante, né, para ser o novo Alisson, mas no sentido de recuar o jogador. Ele é um centroavante, né, pode jogar também como segundo atacante ali. E nesse jogo aí, ele em muitos momentos estava com o Caleri dentro da área, muitas vezes recuando também com o meia. Né? Eu já até comentei em vídeos anteriores aqui sobre por que os técnicos do São Paulo não utilizam o André Silva como um segundo atacante ou até mesmo para jogar pelos lados do campo, porque assim quando o André Silva chegou no São Paulo, no comecinho de 24, ele jogou alguns jogos abertos, né, junto com o Caleri, tá? Mas caindo um pouco para os lados, né? Ali sendo um segundo atacante, flutuando bastante, e ele jogou muito bem nesses jogos. Né? Só que depois, cara, né, só centroavante aí, reservando o Caleri, acho que ele poderia ser utilizado aí de uma maneira diferente, na minha opinião, baseado no que ele já jogou e foi bem, né? Aí sendo um jogador mais de construção de jogo, de participar do jogo fora da área e não ficar só como um centroavante fixo dentro da área, como é o Caleri. E ele é o reserva aí do Caleri, né? Mas vamos ver se o Dorival vai dar mais chances para o André com meia, né, recuando um pouco mais aí para construir o jogo, ou se foi só nesse jogo aí, porque nesse jogo a gente não tinha Luciano, não tinha Cauli e não tem Marcos Antônio, né? Marcos Antônio volta hoje, mas Cauli e Luciano seguem de fora, então vamos ver se no jogo de hoje, por exemplo, o André começa como titular nessa função. Acho que vai ser um ponto aí curioso para a gente ver quando sair a escalação mais tarde. Beleza, minha rapaziada? Vamos avançando aqui para a gente mudar de assunto e falar sobre o mercado da bola. Bora falar aí sobre o Newton, que é o volante do Botafogo, que São Paulo está tentando contratar, pedido aí do técnico Dorival Júnior. Já comentamos com vocês que o São Paulo avançou nas conversas, né? Inicialmente o Botafogo queria vender de forma definitiva, o São Paulo bateu o pé, insistiu que queria um empréstimo aí pelo jogador e conseguiu avançar nessas conversas por empréstimo. Agora a questão que fica é o seguinte: o valor aí, tá, de compra que vai ter no contrato. Isso é o que está pegando agora. Segundo Alexander Vieira, São Paulo e Botafogo divergem em valor de compra de Newton. Tá aí, ó. O São Paulo intensificou as conversas para contratar o Newton, volante do Botafogo, e já trabalha com um modelo de negócio considerado viável pelas duas partes, que é o empréstimo com obrigação de compra vinculada a cumprimento de metas. Né? Então ele viria por empréstimo, inicialmente, vai ter algumas metas no contrato, que se ele bater essas metas, o São Paulo vai ser obrigado a comprar o jogador. Como tem, por exemplo, no contrato do Cauli. O Cauli tem algumas metas que se bater, o São Paulo é obrigado a contratar o Cauli junto ao Bahia, os mesmos moldes agora para o Newton, tá bom? Os mesmos moldes, tá? A proposta inicial do São Paulo foi aí de um valor fixado em 3 milhões de euros, né? Que daí pouco mais de 17 milhões de reais na cotação atual. O Botafogo, por sua vez, iniciou as negociações pedindo 5 milhões de euros, que daí pouco mais de 29 milhões de reais. Então, a divergência é essa. A proposta do São Paulo é empréstimo com obrigação de compra aí de 3 milhões de euros, né? Só que o Botafogo quer 5, né? Convenhamos que é uma diferença aí grande, né? Porque 3 para 5, irmão, é quase o dobro, né? Então, é uma divergência aí que está emperrando essa contratação do São Paulo. Apesar da distância entre os números, as conversas seguem em andamento e à disposição dos dois lados para buscar um denominador comum. A diretoria do São Paulo vê o Newton como uma opção interessante para reforçar o meio campo e acredita que a estrutura do negócio pode facilitar o acordo. Então,
apesar aí de o São Paulo querer pagar 3 e o Botafogo pedir 5, tem aí uma disposição, né, dos dois times aí para chegar em um denominador comum, chegar em um acordo aí para acertar esses valores aí. As tratativas devem continuar nos próximos dias, enquanto os clubes tentam reduzir a diferença financeira para viabilizar a transferência. Então, é isso, tá? Tivemos o avanço aí do Newton por empréstimo, só que agora a questão mesmo é o valor. Imagino eu, né, por essa informação que o Alex Oliveira traz, que assim, pelo fato do Botafogo já ter cedido ao empréstimo, coisa que não era o objetivo inicialmente, e o fato também dos dois times estar aí disposto, né, a chegar no valor para ter o acordo, acho que esse negócio vai acabar tendo aí um desfecho que vai trazer o Newton para o São Paulo. Tá? Imaginou que o mais difícil era o Botafogo, que era o empréstimo. Tá? O Botafogo que quase vendeu o Newton na última janela para o Santos. Né? E queria já vender de forma definitiva agora, e o São Paulo conseguiu aí o empréstimo. Agora a questão mesmo é só o valor. Aí, como já falei em outros vídeos, não tenho opinião formada sobre o jogador, tá? Não tem aí, sinceramente, é um jogador que é muito criticado pela torcida do Botafogo. Claro que isso não significa que o cara vai chegar aqui e não vai jogar nada, né? O Arthur, por exemplo, é muito criticado lá e deu certo no São Paulo até aqui. O Ferrarese era muito criticado no São Paulo, acho que até de uma forma exagerada. Tá muito bem no Botafogo. Inclusive, o Ferrarese fez um gol contra ontem inacreditável, né? Apesar que achei que foi mais culpa do goleirão do que do Ferrarese. Mas, antes de qualquer coisa, está muito bem lá no Botafogo. A torcida quer que o Botafogo compre ele, né? Virou titular. Então, não é só porque um cara é criticado por outra torcida, não significa que ele é ruim ou que ele não serve para outro time. Não, né? Mas não sei, cara. A gente tem jogadores aí, né? Como o Jorge, como o próprio Hugo, aí que jogam muito pouco. Então, fica uma preocupação de um jogador desse chegar e tirar espaço de alguns garotos. E tira, evidentemente, né? O espaço aí de alguns garotos. Mas é isso. Vamos aguardar aí os próximos dias, né? Para ter o desfecho aí. Acho eu que nos próximos dias vai ter um desfecho final e o São Paulo vai conseguir trazer o Newton aí, porque as conversas estão avançando bem, apesar da divergência aí desse valor de compra. Beleza, meu parceiro? Vamos avançando aqui agora, bora falar sobre ele, Robert Arboleda. Olha essa. Segundo André Hernan, o Arboleda alega que treinar separado tem sido prejudicial a ele e enviou uma notificação ao São Paulo pedindo a sua reintegração e anúncio nos canais oficiais do clube em até 48 horas. O São Paulo respondeu que o zagueiro está treinando em horários separados por estar abaixo fisicamente devido ao tempo que esteve sumido. Olha essa. Agora o Arboleda, não, tem que me reintegrar aí, tá? Treinar separado está sendo ruim para mim, está sendo prejudicial a mim. O que não dá, Arboleda, botar um jogador irresponsável, que não tá nem pro clube, que tá mal fisicamente, para treinar junto com o grupo que joga, que vai para os jogos, que estão comprometidos com o time. Né? Gabriel, como é que sabe que ele está mal fisicamente? Meu filho, jogador de futebol, ficar um mês parado, ele está ferrado, porque para recuperar demora. Tá? Quando os clubes de futebol, né, quando acaba a temporada e os clubes dão férias para os jogadores, quando os jogadores ficam ali um mês de férias, quando acaba a temporada, ninguém fica parado. Todo mundo ali tem um cronograma para seguir, mesmo nas férias, porque não pode ficar parado. Vocês imaginam como ficou o Arboleda um mês, irmão, no Equador, sem treinar? Ou vocês acham que ele estava treinando no Equador? Né? A gente viu ele em festa, bebendo, um carro cheio de gente, embriagado. A gente viu isso. Né? Ou alguém acha que o Arboleda está bem fisicamente, depois dos vídeos que a gente viu dele em festa? Né? Alguém acha que ele estava treinando lá no Equador, preocupado com a forma física dele? Né? Como é que se tivesse preocupado com isso, ele não tinha feito o que ele fez? Né? Agora, pedir aí o clube para ser reintegrado, Arboleda. Se tu quisesse também estar reintegrado, treinando com o grupo, tu não tinha feito o que tu fez, meu filho. Começa por aí, entendeu? Tá? Sempre defendi o Arboleda, sempre gostei. Cara, sempre foi um dos jogadores que eu mais gostava do elenco de São Paulo. Agora, isso aí que ele fez não tem condição alguma, cara. Já, quantas vezes os jogadores foram aí para as férias e ele voltou 2 dias depois, 3 dias, esse ano mesmo, cara. Entendeu? Tem condição alguma, bicho. O São Paulo esse ano,
se apresentou na temporada no sábado, ele voltou na segunda-feira, 2 dias depois. E teve outras vezes também em data FIFA que ele teve a folga e ele voltou só depois. Só esse ano teve umas 3, 4 vezes que ele chegou atrasado. Fora essa última vez que ele abandonou, né? Ficou um mês aí. Então, cara, assim, não tem como defender de jeito, né? Desrespeitar a camisa dessa maneira é inaceitável, né? Bem inaceitável aí. E ele pedir para ser reintegrado é no mínimo engraçado, né? Engraçado. Aí, vale lembrar que, né? A partir de amanhã, segunda-feira, todo mundo aí vai ganhar nessa folga aí por conta da Copa do Mundo. E o Arboleda ganhou a folga dele na sexta, tá? Vale lembrar isso aí, tá? Ele ganhou a folga dele na sexta, né? Tem até a informação que ele já foi para o quadro na sexta-feira, que o São Paulo liberou ele alguns dias antes do elenco principal que vai ser liberado amanhã. Tá? Então, vale lembrar isso aí. Deixa mais uma vez claro, né, que o São Paulo não tem o interesse aí de reintegrar ele, que ele vai ser negociado no meio do ano, apesar que eu sempre gosto de pontuar aqui que a ideia do São Paulo era reintegrar ele, por conta da repercussão absurda aí, negativa que teve da informação que ele seria reintegrado, a diretoria aí recuou porque não queria comprar essa briga com a torcida. Vale lembrar isso, né? Vale lembrar isso aí, tá? Olha aí, rapaziada, segundo o Globoesporte.com, o São Paulo já faturou 1,2 milhão de dólares de premiação na Conmebol Sul-Americana pela campanha, até aqui, né? Que daí 6,4 milhões aí de reais. O São Paulo recebeu 1,5 milhão de reais pela participação na fase de grupos. Recebeu 1,8 milhão pelas 3 vitórias na competição. E outros 3 milhões pela vaga nas oitavas de final, tá? Foi a grana que o São Paulo colocou no bolso de premiação, né? Aí, grana pela participação na fase de grupos, grana aí por cada vitória, né, que você ganha na fase de grupos, e também pela vaga nas oitavas de final, totalizando tudo dá 6,4 milhões de reais de premiação para o São Paulo. Claro que não é uma premiação ruim, né? Só que é sempre bom a gente lembrar que a Libertadores paga muito mais do que isso, né? Então, além do São Paulo ser um time de disputar a Copa Libertadores, né? Porque a Libertadores é do tamanho do São Paulo tem que disputar a competição por ser tradição do clube, e também tem a parte financeira que faz muita diferença, tá? Os clubes que jogam a Libertadores ganham muito mais dinheiro do que os clubes que jogam a Sul-Americana, isso é claro, né? Então, todo ano, sempre que a gente jogar a Sul-Americana, a gente tem um prejuízo financeiro no ano, por não estar na Libertadores. Por mais também que todo ano a premiação da Sul-Americana também aumenta. Junto com a Libertadores, a Sul-Americana também aumenta. Porém, evidentemente, sempre vai estar atrás, por motivos óbvios, né? Um a Libertadores, o outro a Sul-Americana. Né? Então, foi essa grana que o São Paulo ganhou até aqui, né? Por chegar nas oitavas de final. Beleza?